Antigamente, era difícil fazer a ponta da caneta com precisão. Se a ponta de uma caneta esferográfica estiver muito apertada, a tinta não sai e a caneta não escreve. Se estiver muito solta, a tinta vaza e suja o papel. Então a solução foi melhorar a tinta. As canetas da época usavam tinta à base de água, que era mais fina, secava devagar e molhava muito o papel. Como essa tinta dependia da gravidade para chegar até a ponta, a escrita mudava dependendo de como a caneta era segurada. Para resolver isso, tentaram usar tinta à base de óleo, que é mais grossa, seca rápido e não molha o papel. Além disso, quando a ponta da caneta é bem fina, a tinta é puxada para cima por uma força chamada capilaridade, sem precisar de gravidade. Isso acontece porque a força entre a tinta e as paredes do tubo é maior do que a força entre as moléculas da tinta. Quando essa força é suficiente, a tinta sobe continuamente. Com a capilaridade, as canetas esferográficas não dependem mais do ângulo, e a tinta flui de forma estável até a ponta, permitindo escrever linhas suaves. A tinta à base de óleo é feita para garantir linhas mais suaves. A tinta é atraída para a ponta de aço inoxidável que distribui a tinta uniformemente. Quando você para de escrever, a ponta afunda e forma um selo para evitar vazamentos. Embora isso fosse uma ótima solução, as canetas esferográficas ainda eram caras. Para reduzir os custos, era preciso produzi-las em grande quantidade, o que exigia um design simples. No século XIX, a Suíça já fazia pequenas esferas de aço com precisão. A parte do corpo da caneta foi feita de plástico, produzido em massa por máquinas, reduzindo os custos. A primeira caneta esferográfica produzida em massa tinha um design simples, sem partes móveis ou mecanismos complexos. O corpo da caneta tinha um pequeno buraco para deixar o ar entrar e preencher o espaço da tinta. Mesmo de cabeça para baixo, a tinta não vazava por causa da capilaridade. A tampa servia como proteção e clipe. O corpo hexagonal da caneta era fácil de segurar e não rolava da mesa. A primeira caneta esferográfica apareceu em 1827 e usava 3 pequenas esferas de metal, mas só funcionava em superfícies duras e fazia linhas ásperas. A solução veio com a tinta à base de óleo. A invenção da caneta esferográfica teve um grande impacto. Antes, as canetas tinteiro eram caras e as penas de ganso precisavam ser mergulhadas na tinta, então poucas pessoas sabiam escrever. As canetas tinteiro eram difíceis de controlar e caras demais para se popularizar. Hoje, as canetas esferográficas são vendidas em todo o mundo e seu design permanece inalterado há mais de 70 anos.